crianças, tudo bem? Bom dia, né, para quem estiver olhando de manhã, boa tarde para quem estiver à tarde, boa noite para quem estiver à noite, enfim. Vamos agora corrigir a nossa atividade de ontem, né, dia 5 de maio, de matemática, ok? Então, peguem o livro, eu vou seguir o roteiro, vou começar a correção pela página 117, ok? Então, vamos lá, agora vocês vão poder me ver, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que tenham gostado também da atividade. E vamos lá. Então, aí na página de 117, ele tem apenas essa questãozinha aí, né? Observe o conjunto de figuras a seguir. Contorne de verde as figuras planas, de vermelho as que representam figuras espaciais. Então, nós sabemos que figuras planas, né? Elas têm as suas superfícies planas e elas são bidimensionais. Tipo o quê? Triângulo, retângulo, círculo, quadrado, por aí vai. E figuras espaciais são aquelas, né, que têm 3 dimensões, cubo, esfera, cone, cilindro, por aí vai. Então, aqui vocês podem ver no próprio desenho que ele já vem circulado, né, o que é verde, o que é plano, e de vermelho o que é não plano, quais são as figuras espaciais. Então, vocês podem dar o pause aí no livro só para conferir se está tudo ok no livro de vocês também. Terceira questão, liste 3 objetos do seu cotidiano que lembram A, figuras planas e B, figuras espaciais. O que é do dia a dia de vocês que lembra aí figura plana? Se eu pegar aqui, por exemplo, uma folha de uma agenda, né? Ela lembra que tem o formato de um retângulo. Então, digamos que lembraria uma figura plana. Uma figura espacial, quando eu pego aqui, sei lá, um lápis, ele tem o formato cilíndrico, né? Então, uma figura espacial. Então, cada um vai fazer, listar seus 3 objetos e nós vamos prosseguir para a próxima página, certo? Eu vou ajustar aqui a tela para a gente poder continuar com a nossa correção. Eu vou fazer bem rapidinho essas páginas que faltam para a gente poder adiantar, certo? Que hoje a gente tem muita coisa mesmo para poder corrigir e para não atrasar vocês também, né? Porque eu sei que não é nem só de aula vive a gente, né? Então, vamos lá. Vamos aí, então. Primeira questão. Observe os 2 grupos a seguir e responda o que se pede. Aí nós temos grupos de poliedros acima e um grupo de não poliedros abaixo, certo? O que você pode dizer sobre a diferença entre poliedros e não poliedros? Assim como foi explicado na aula de ontem, poliedros são feitos apenas de faces planas, eles apresentam apenas faces planas. E os não poliedros, eles têm pelo menos uma face arredondada. Então, essa é a diferença. Poliedros apenas faces planas e não poliedros, eles vão apresentar ali uma face, pelo menos uma face não plana, ou seja, uma face arredondada, ok? Na segunda questão, tem aí, observe os sólidos representados a seguir. Use P para indicar os poliedros e NP para os não poliedros. Eu lembro que em uma das correções que eu fiz, né, em alguma das turmas sobre esse assunto, eu lembro que a gente até usou a questão das cores, né, porque existem figuras aí bem diferentes e tudo mais. Então, se você quiser também pode dar pausa aí no vídeo, né? Porque eu já expliquei para vocês o que são poliedros e não poliedros. Creio que tenham feito tudo certinho, mas para checar, dá um pause aí e vê onde está o NP de não poliedro e o P de poliedro, certo? E aí a gente vai prosseguindo aqui. Na próxima página, né? O livro ele pedia que recortassem figuras de material de apoio. E aí, para montá-las, a gente vê também, né? De quais figuras, né, essas faces são compostas, né? Essas faces são formadas, né, em referência a essas figuras que aí estão, ok? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui esse momento para mostrar a vocês, né, isso aqui, essa imagem aí, dessa pirâmide e desse dadinho aí, né, no formato de um cubo. É um dado perfeito, aquele dado que a gente consegue, o dado quadrado, formato de cubo. E aí está, né, essa pirâmide linda, né, agradeço muito a minha aluna que mandou essa foto, né, eu gosto de ter essa interação com vocês, é interessante, né, tem uns que mandam áudios perguntando, outros que mandam as dúvidas por escrito, os pais que vêm tirar as dúvidas dos filhos, para que eu possa esclarecer aqui, e ela mandou essa imagem aí, né, do que ela fez, pondo em prática o que foi aprendido, e a partir dessa prática também aprender um pouquinho mais. Então, vamos lá voltar ao livro. Observe a pirâmide e depois responda.
as questões propostas. A pirâmide, gente, ela é uma figura tridimensional, né? Na explicação mesmo eu falei, né? Como ela não é uma figura plana, ela é uma figura espacial, logo ela é tridimensional, ela tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade, ok? Qual é a forma da base da pirâmide? Essa pirâmide aqui, né, o próprio livro diz, é uma pirâmide de base quadrada. Se ela é uma pirâmide de base quadrada, a sua base é um quadrado. Quais são as medidas da base da pirâmide? Né, acredito que vocês tenham medido aí a base dessa pirâmide, né? A base dela é quadrada, então se ela é quadrada, o comprimento e a largura vocês encontraram a mesma medida. Estou certa ou estou errada? Acho que eu estou certa, né? Acho que deu 3,6 centímetros aí em ambas. Essas medidas são iguais ou diferentes? Tem que ser iguais, porque se a base é um quadrado ele tem os seus 4 lados iguais. Tenha muito cuidado para não confundir um retângulo, às vezes de tamanho menor, em menor proporção, com um quadrado. O quadrado ele é perfeito, ele tem seus 4 lados exatamente iguais, certo? Quarta questão aí, então. Vamos lá. Eu tô aqui um pouquinho em cima, né? Deixe-me tentar aqui puxar pro lado, ver se eu consigo puxar um pouquinho mais pro lado. Pronto, vamos lá. O que acontecerá se você medir as 3 dimensões de um cubo? O que é que vocês acham, né? Um cubo, ele tem todas as suas faces quadradas. Essas medidas, elas serão iguais ou diferentes e por quê? E aí, o que é que vocês acham? O que foi que vocês responderam, né? As 3 dimensões de um cubo, elas vão ser exatamente iguais, porque elas são o quê? Elas são formadas por quadrados, e quadrados são 4 lados iguais, ok? É importante vocês terem essa noção, porque isso faz parte, né, do aprender, na verdade, certo? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, para a gente continuar aqui a nossa correção. Então, vamos lá. Podemos construir sólidos geométricos com as seguintes formas planas. Aí tem aí, né? Um quadrado, um retângulo, um triângulo, um hexágono e um círculo. Indique quantas e quais são as figuras necessárias para construir a superfície de A. Uma pirâmide de base quadrada. São necessárias quantas superfícies? Seriam um quadrado e 4 triângulos, né? Porque cada triângulo vai subir ali em um lado do quadrado, formando aí sim a pirâmide de base quadrada. Essa também é uma questão que com certeza é um material de apoio, aquele que eu mostrei aqui, naquela pirâmidezinha laranja, contribui muito para ser resolvida essa questão. Uma pirâmide de base hexagonal, então vai ter o hexágono ali de base e terão o quê? Se o hexágono tem 6 lados, 6 triângulos subindo, então 1H e 6T, certo? Vou falar as letras que estão aqui assim abaixo das figuras. Um prisma de base triangular. Se é um prisma, eu vou ter 2 bases iguais, um em cima e um embaixo, certo? Já que a base dele é triangular, então vou ter 2T, 2 triângulos, e aí se o triângulo tem 3 lados, esses 3 lados vão ser em formatos de retângulo. Lembra que a gente viu isso, a diferença entre prisma e entre pirâmide? A pirâmide tem os seus lados lá, né, no formato de triângulo, e o prisma em formato de retângulo, certo? Então, na letrinha C ficaria 3Q e 2T. E um cilindro? O cilindro é simples, né? 2C e 1R, certo? Então, vamos lá prosseguindo. Observe as pirâmides a seguir e seus respectivos nomes, né? Aí tem aí pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal e pirâmide hexagonal. Agora responda as questões. Qual é o formato das faces laterais das pirâmides? Essas pirâmides têm qual formato em suas faces laterais, em seus lados? Como eu acabei de falar, triângulo, certo? Elas têm um formato triangular, então é formada por triângulos. Como determinamos o nome das pirâmides? O nome das pirâmides vai ser determinado de acordo com a base dela. Se eu tenho um triângulo na base, então vai ser uma pirâmide de base triangular, pirâmide triangular. Se eu tenho um quadrado, vai ser pirâmide quadrangular ou pirâmide de base quadrada. Então, determinamos os nomes das pirâmides através de sua base. Quais são os formatos das bases das pirâmides? Essas 4 pirâmides aí, elas apresentam que formatos de base? Triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, ou triângulo, quadrado, pentágono e hexágono, ok? Então, vamos lá prosseguir aqui até a próxima atividade, certo? Complete as frases abaixo. Vamos lá completar aí as frasezinhas sobre esse bonitinho aí, esse bonitão, esse paralelepípedo aí, certo? Então, vamos lá.
Este modelo de paralelepípedo é formado por quantos quadrados tem aí? Hein? Será que ele tem algum quadrado aí? Vocês acham que tem algum quadrado aí? E quantos retângulos ele tem? Vejam só. O retângulo, quando ele tem aqui em cima, tenham muito cuidado também nessa questão, para que vocês não se confundam. Desculpa aqui, gente. Para que vocês não se confundam. Por quê? Porque a gente não pode confundir uma menor proporção de um retângulo com um quadrado, certo? Então, nessa figura aqui do paralelepípedo, ele não tem nenhum quadrado aqui, ele só tem retângulo, retângulo, retângulo e retângulo. Então, ele vai ter 0 quadrados, aqui vai ser 0, nessa primeira linha aqui, e aqui são quantos retângulos? Aí você vai contar o número de faces que ele tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 retângulos. Já o cubo, ele vai ser formado por 6 quadrados, ok? Então, o paralelepípedo tem 6 retângulos e o cubo tem 6 quadrados, certinho? Então, vamos lá continuar, certo? Observem também que existem modelos diferentes de paralelepípedos, certo? Alguns terão quadrados, outros não terão quadrados, mas tenham cuidado para não confundir um retângulo menor com um quadrado, certo? Vejam as proporções. Contorne as figuras que representam polígonos e façam um X nas que não representam polígonos. Então, aqui, né, nós sabemos que não polígonos, ele tem superfícies arredondadas e polígonos apenas retas. Então, essa primeira figura é um não polígono, então eu vou fazer o quê? Eu vou marcar um X. Não polígono, eu vou marcar um X. Polígono eu vou contornar, circular. Circulo essa verde e marco um X na azul. Quantos lados tem cada um dos polígonos a seguir? Escreva dentro de cada um o número de lados correspondente. Como eu disse a vocês, né, as cores até orientam. Então, essa primeira figura aqui, 10. Parabéns para quem achou 10. Essa daqui é o quê? 8. Essa, 4. E essa última aqui, um hexágono, 6, ok? Para cada sólido a seguir, escreva o nome dos polígonos que compõem as suas faces. Então, vamos lá aqui. Na questão do cubo, o cubo, ele tem quantas faces? Quais são as formas que compõem suas faces? Quais são os polígonos do cubo? Ele tem as faces compostas por quadrado, ok? Quadrado. No caso aqui do paralelepípedo, ele aqui tem apenas o quê? Retângulos, certo? Retângulos. Aqui na pirâmide de base quadrada, nós temos aqui quadrado e triângulo, ok? Quadrado e triângulo. E aqui abaixo nós temos um prisma pentagonal. Então, eu tenho aqui pentágono, né? Aqui na base de baixo, na base de cima. E aqui nas laterais eu tenho o quê? Retângulo. Então, na letrinha D vai ser pentágono e retângulo, ok? Prosseguindo aqui, vamos dando continuidade. Tem aqui essa quarta questão, né? Que eu também meio que respondi junto com vocês durante a explicação. Aí, quem lembra? Na internet, existem alguns programas que permitem desenhar polígonos por meio de algumas instruções. Uma delas é o Scratch. Veja como é essa programação e o que foi executado. Aí tem assim uma programação e abaixo a execução. Aí nesse quadro de baixo vocês vão, né, escrever aí os comandos para que o besouro desenhe um quadrado, certo? Ele já está aí com uma parte de um quadrado. Para ele desenhar outro quadrado, provavelmente ele vai ter que fazer o quê? Vai repetir esses mesmos movimentos aqui. Então, é só reescrevê-los aqui embaixo, observando aí a direção, ok? Então, foi até a página 123, nós vamos ter aí uma folguinha de 2 páginas, certo? Pra gente continuar. Eu quero dar uma observaçãozinha aqui a vocês, né? E especialmente aos pais que estejam assistindo também a videoaula junto com seus filhos, que nós precisamos prestar muita atenção em um detalhe, né? O livro, o material que a gente está usando aqui para poder gravar, a correção, a explicação e tudo mais, né? Para ficar melhor de mostrar para vocês, eu só consigo baixar o arquivo do livro do professor. Então, muitas vezes ele vai acabar ajudando, né? Porque é uma forma de corrigir mais rápida, de poder
resumir um pouquinho ali, embora eu fale bastante, eu sei que eu falo muito, estou tentando trabalhar isso em mim, mas assim, nem sempre o livro também está certo, ok? Muitas vezes o livro ele traz informações que são um tanto quanto não combinam, não casam com o que foi explicado. E isso é normal, certo? Porque o livro ele é feito por pessoas, pessoas falham, eu sei, obviamente ele é revisado, é analisado e tudo mais. Não estou dizendo que eu sei mais que o livro, não é isso, mas vocês vão ver muitas vezes eu trazendo questões bem mais simplificadas do que o livro traz, né? Quando for rolar a tela, vocês vão poder ver, porque nós não somos máquinas, né? Então o livro ele serve como uma orientação. A mesma coisa em relação às figuras geométricas, como o caso ali do retângulo acima. E eu lembro que eu realmente comentei sobre aquela página em sala de aula, justamente porque o livro trazia a ideia de que o retângulo tinha dois quadrados, um em cima e um embaixo. E não. A gente olha, observa a construção daquele paralelepípedo e percebe que ele só tem retângulos e não quadrados. E o livro diz que tem quadrados, mas não é. Então, para não confundir a cabeça da criança, não achar que ali é um quadrado quando não é um quadrado, a gente acaba, digamos que, passando por cima do livro no sentido de passar o que está correto ali, coerente de acordo com o que nós estudamos. Então, essa é uma observação que eu acho necessária de ser transmitida também. Bom, então vamos aqui agora, né? Mão na massa. Observe o paralelepípedo abaixo com a indicação de seus elementos e complete a frase que segue. Então, aí nós temos, né, vértice, aresta, né, e face. Então, estamos vendo 3 faces da caixa, a azul, a vermelha e a amarela. Então, vamos contar aí os vértices. Quantos vértices tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olhem. Um em cima, um embaixo, um do lado, outro do outro, 4. E mais 4 do lado de cá, então 8 vértices. E arestas? Cada linha que contorna aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 4 aqui, mais 4 atrás, 2 e 2, então eu tenho quantas arestas? 12, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 arestas. E faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, ok? Então, vamos lá continuar aqui. Vamos lá, ops. Vamos lá, continuando aqui, agora até a página 126, né? Estamos chegando ao fim das atividades. Então, aqui também vem já auxiliando vocês na contagem, né? Para quem teve dificuldade, então vamos lá. Essa questão aí do livro de vocês, ela vem pedindo que a gente, né, conte aí, dê o nome do sólido, conte quantos vértices tem, quantas faces e quantas arestas, certo? A primeira figura, ela é uma pirâmide de base quadrada, ok? A segunda é um prisma de base pentagonal, um prisma pentagonal. Percebam que a base dele é um pentágono, tem 5 lados e as laterais são retangulares, então é um prisma pentagonal. O próximo aqui é um prisma triangular. Tia, eu achei que era uma pirâmide. Não, não é uma pirâmide. Percebam aí as laterais, que tem faces retangulares. Então, quando a gente vê face retangular, a gente vai saber já que não é pirâmide, ok? E a última, sim, pirâmide de base hexagonal. Se a gente contar aqui essas bolinhas vermelhas embaixo, tem 6. Então, são 6 lados, é um hexágono, pirâmide de base hexagonal. O número de vértices está aí sendo demonstrado pelas bolinhas vermelhas. Da pirâmide de base quadrada tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. O prisma pentagonal tem 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. O prisma triangular tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. E a pirâmide de base hexagonal tem 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Aí abaixo, né, tem assim, o número de faces somado ao número de vértices é igual ao número de mais, lembra que eu falei com vocês? Também na explicação? Então, o que é que vai acontecer aí? Quando eu somar o número de arestas mais 2, eu vou ter o resultado da soma do número de vértices com o número de faces. Isso aí pode ser comprovado tranquilamente se vocês pararem para conferir os dados desta tabelinha. Então, por hoje é só. Foram essas páginas que nós fizemos, né? Nós conseguimos, graças a Deus, né, concluir aí essa disciplina, né, de matemática. Eu expliquei ainda as outras páginas aqui. Ah, não, eu tô achando que acabou. Não acabou, não. Socorro!
Eu que anotei errado. Aqui no meu caderninho, eu achando que era até a página 126, mas não, ainda é 132. Então, vamos lá. Vamos lá, força aí que vai dar tudo certo, ok? Se eu estiver falando muito rápido, né, vocês podem alterar a velocidade aí no YouTube. No ladozinho tem um botãozinho. Se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, fala comigo no privado, que eu tento demonstrar onde é, certo? Porque eu sei que eu falo rápido. E aí, como aqui a gente não tá na sala, que pode parar, voltar, assim, né? Mas se bem que pode dar stop, então agora pode também desacelerar a minha fala, ok? Então, vamos lá. Você sabia que os poliedros podem ser classificados em 3 grupos? Então, estão aí os 3 grupos, né? Prismas, pirâmides e outros poliedros. Então, o que são prismas e pirâmides? Como eu falei a vocês, né? Prismas e pirâmides são figuras também espaciais, onde o prisma ele apresenta suas faces retangulares, apresenta faces retangulares, e as pirâmides faces triangulares. E a base pode ser tranquilamente alterada, ok? Então, em síntese, é isso aí. Observe a nomenclatura de algumas partes do prisma e pirâmides. Então, vamos lá. Aí tem elementos de um poliedro, né? Tem aqui, nós temos aqui, podemos dizer que é até um prisma retangular, né? E aqui é uma pirâmide de base quadrada. As pirâmides têm faces laterais em formatos de triângulos, enquanto os prismas têm faces laterais em formatos de retângulos. As pirâmides têm apenas uma base, enquanto os retângulos, ou os prismas, têm duas. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês verem, para vocês poderem aproveitar até e auxiliar aí nesse momento de correção, certo? Aqui, olha, a resposta da segunda questão está aqui, certo? Para vocês completarem aí com a ajuda. Então, vamos lá continuar. Próxima página, né? Até 132, Tatiane. Tô ficando confusa já com as páginas, mas vamos lá. De lá daquela página, a gente já vem parar aqui, na página 129. Deixa eu ver se para você está ok. Agora está. Pronto. Então, vamos lá, né? Esses dados aí que nós vimos bem diferentões e tudo mais. Observe atentamente cada um dos dados das imagens e complete o quadro. Então, nós vamos completar o quadro indicando o número de faces de cada um desses dados. Vocês conseguiram ver aí o número de faces de cada um deles? Quem conseguiu, quem não conseguiu. Acho que o mais difícil aqui é o último, né? Então, eu vou ser bem sintética com vocês agora, para a gente ser mais rápido, certo? Então, olha, esse aqui, o primeiro dado aqui tem 8 faces. Esse aqui tem 4, né? Ele é uma pirâmide de base quadrada. Esse aqui, diferentão, tem 20, certo? Esse aqui é o normal, né? Que a gente já conhece, tem 6. E esse último aqui também bem diferente, tem 12 faces. Então, vai ficar aqui 8, 4, 20, 6 e 12, ok? Observe o nome de cada poliedro e complete as frases. O tetraedro, lembra como eu falei a vocês? Tetra, tri, hexa, penta, é formado por 4 faces em formato de triângulo, certo? O hexaedro é formado por 6 faces em formato de quadrado. E o octaedro é formado por 8 faces em formatos de triângulo. Percebam aqui, face triangular, face quadrada, face triangular. Ok? O que vai mudar aí vai ser a quantidade, certo? Cada um, a quantidade vai estar indicada pelo próprio nomezinho ali da figura, certo? Tetra 4, hexa 6, octo 8. Observe alguns polígonos. Deixa eu ver, ajeitar aqui para vocês poderem enxergar. Aí temos aí triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono e icoságono. Parece um círculo aqui nesse rosinha, mas não é, certo? Então, vamos lá. Com base nos polígonos acima, complete as frases. O hexágono tem, vocês já sabem, 6 lados. E o hexaedro tem 6 faces. O dodecágono tem 12 lados e o dodecaedro tem 12 faces.
O icoságono, que é esse aqui, bem diferentão, que era o caso lá que a gente viu daquele dado bem estranho, ele tem 20 lados. E o icosaedro tem 20 faces, ok? Observando os nomes dos poliedros e polígonos, diga quanto valem os prefixos abaixo. Então, aí vem concretizar tudo aquilo que a gente já vem vendo, né? Em relação à nomenclatura e à quantidade. Tetra vem de 4, hexa vem de 6, dode vem de 12, penta vem de 5, octo de 8 e ico de 20, ok? Em que outros momentos você já usou o prefixo tri, tetra, penta e hexa? Bom, a gente ouve tri, né? A gente pode relacionar os meses, trimestre, mas principalmente esses termos são muito usados em campeonatos, né? Os meninos aí devem estar bem ligadinhos, eles que torcem aí por alguns times, né? A gente diz o quê? Que quando é tetracampeão é porque ganhou, já foi campeão 4 vezes e por aí vai. Então, geralmente, para se referir a algum título, né? De campeão e tudo mais, certo? Então, vamos aqui continuando. Enquanto eu vou passando aqui, eu vou beber até uma água, viu, minha gente? Aqui é vida real, real. Não é ao vivo, mas é quase. Você já notou que as faces de um dado convencional têm uma lógica de montagem? Vamos verificar. E aí é onde vai ser utilizado aquele dado lá que eu mostrei a vocês, que a nossa aluna, ela recortou, né? Um dado convencional. E aí auxilia bastante para fazer essa atividadezinha aí. Depois de montado, vamos lá. Qual é o segredo do dado convencional? O que vocês acham que tem de segredo nesse dado? Hein? Vocês conseguiram identificar algo assim? Deixa eu até conferir aqui só uma coisinha. Olhem. O dado, eles têm o quê? Os seus lados bem iguais, né? E o que isso quer dizer? Quando o dado tem todos os seus lados iguais, né? Exatamente iguais, as mesmas medidas, fica mais fácil, há uma probabilidade para todos os números, né? A gente tem lá o dado, tem o número, um lado que tem o número 1, outro 2, outro 3. Então, são as mesmas possibilidades para todos os lados. Então, realmente é uma questão de sorte quando você vai jogar o dado. Então, o segredo é que todos, né, tem esses 6 lados iguais, as 6 faces nas mesmas medidas. E o segredo não vale para os outros dados, porque eles, né, vão aí, eles têm as mesmas medidas também, né, mas eles têm formatos bem diferentes. E por aí vai, certo? Você gosta de desafios? Então descubra como enxergamos os dados a seguir na posição em que estão colocados. Já começamos para você. Então, olha só, quando eu vejo em cima 5, embaixo eu vou ver o quê? Então, essa questão aí também, o ideal é que ela seja respondida, né, justamente com esse dado que foi recortado e montado. Eu vou deixar aqui para vocês também o gabarito, para a gente não passar de meia hora esse vídeo, certo? Então, tá aqui o gabarito dessa questãozinha. Aqui, olha, primeira questão, ai meu Deus, A e B, certo? Então, está aqui. Pra gente poder adiantar, porque senão vocês vão passar o dia inteiro na frente do computador. E a ideia não é essa. Mas também eu não vou passar batido simplesmente porque tem que passar. Quem conhece Tia Tati sabe. Eu pego no pé mesmo, eu puxo, dou o meu máximo, né? Para que o incentivo esteja aí na ativa também. Então, aí vem pedido, né, para recortar os dados das páginas 17 e 19 do material de apoio, montá-los e formar aí, né, essa tabela. Nós podemos também responder sem cortar, sem montar? Podemos. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, né, para cortar e montar direitinho, certinho, às vezes acaba se estressando e tudo mais. Então, vamos lá aí, certo? Poliedros regulares, né? Tem aqui o tetraedro, o hexaedro, o octaedro e o dodecaedro, certo? Então, as faces. A face do tetraedro é um triângulo, do hexaedro, quadrado, do octaedro, triângulo e do dodecaedro, pentágono, certo? É só a gente analisar aí bem a face, né? O do dodecaedro tá até bem viradinho para cima. Vértices. 4, tetraedro, 4 vértices, 4 faces, 6 arestas. Quadrado, 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Triângulo, o octaedro, quer dizer, me perdoe,
6 vértices, 8 faces, 12 arestas. E o dodecaedro, 20 vértices, 12 faces e 30 arestas, ok? Quais operações podemos fazer com o número de faces, de vértices e de arestas para obter sempre 2 como resultado? É aquela questão que a gente viu lá, né? Naquele rapaz lá, aquela regrinha. Então, o que é que a gente faz? A gente soma o número de vértices com o número de faces, diminui pelo número de arestas. E aí a gente vai achar o número 2. Porque se nós somarmos vértices e faces, vai dar exatamente o número de arestas mais 2. Vai dar exatamente, vai corresponder ao número de arestas mais 2, certo? Então, quando a gente faz vértices mais faces menos arestas, aí vai sobrar 2, ok? Para fechar aí, numere a segunda linha de acordo com a primeira, certo? Então, nós vamos ver aí as figuras, né? Em cima, todas formadinhas, bonitinhas, montadinhas, e embaixo só o esqueletinho delas e vamos relacionar, né? Então, o número 1 está aqui no vermelho, número 2 no azul, número 3 no amarelo, número 4 no verde e número 5 aqui no roxinho, certo? Bom, gente, eu sei que o vídeo ficou extenso, mas é isso, eu não vou falar mais, não vou me prolongar. Espero que tenham compreendido a correção. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Se quiserem saber como desacelerar o áudio, também podem me perguntar. E é isso, uma boa aula hoje para vocês de história. Prestem bem atenção, dúvidas podem também falar comigo. Então é isso, um beijo, tchau. E logo, logo começando a segunda unidade, certo? E aí vai ser mais tranquilo. Então é isso. Tchau, tchau, até a próxima.